Então, eu sou Márcia Cristina Oliveira, eu sou editora, fundadora da editora Tocando com Palavras, e é um prazer estar com vocês hoje. Maravilha, o prazer é todo nosso, especialmente transmitindo para a França, esse país onde esse ano estamos vivendo aqui o ano Brasil-França. Então, é uma honra poder apresentar esse universo que é uma editora literária numa feira como essa, transbordando a literatura. E eu gostaria, portanto, de saber um pouquinho mais sobre a sua história. Márcia, como você se atraiu por esse universo das letras, da literatura, e quis trabalhar, portanto, né, com essa arte e com tantos escritores, artistas que hoje permeiam a editora que você hoje representa? Então, eu comecei a escrever em 2014. 2014 eu escrevi meu primeiro livro, né? E aí eu senti um prazer assim, né? Ele contava um pouco sobre mim, sobre a minha família, sobre algumas coisas que aconteceram, né? Era degraus, uma descida desconhecida rumo à vitória. E aí eu fui escrevendo, a cada ano eu fui lançando um livro. Mas sabe, você pode construir um mundo melhor. Então, eu ficava pensando, poxa, o que eu posso fazer para que isso possa ser ampliado, né? E em plena pandemia, né, agora, a pandemia agora, que todo mundo estava parado e que não sabíamos muito o que fazer, eu resolvi me aventurar e criar uma editora. Né? Foi no auge da pandemia, eu criei a Tocando com Palavras, editora. E, menina, é incrível, né? E hoje já estamos com quase 200 autores. As coisas aconteceram de uma maneira assim tão espetacular que não tem nem palavra. Poder dividir um pouco da literatura com o mundo é uma coisa que não tem preço, sabe? É um prazer, é uma honra. E hoje eu já estou com 15 livros, 16 livros já publicados meus, e estivemos na Bienal, foi um sucesso, levamos bastante autores, foi uma coisa assim incrível. A literatura, ela tem esse poder de salvar, né? Ela toca o coração, ela transforma a vida, e é uma coisa assim tão especial, tão maravilhosa, que temos mesmo que levar a cultura, levar a literatura, porque o livro realmente ele faz a diferença na vida das pessoas. Eu costumo dizer que todo mundo tem que escrever um livro. Olha, de preferência, com um selo como o seu, que inclusive leva autores Né? Óbvio. afinal, Tocando com palavras, e é isso. Porque eu Tocando com Palavras, né, a editora, ela tem 3 selos, né, ela tem o selo infantil, que é o selo Kids, que é um selo bilíngue, inglês e português. E agora nós estamos pensando em 2026, né, fazer em espanhol também, inglês, português e espanhol. Vai ser um selo trilingue. Temos selo Diversos, que é um selo que publica poesia, biografia, tá nessa área assim bem legal, que romance também. E temos selo Cristão, que é o selo que publica obras cristãs. Então, são 3 selos, não tem desculpa, né? Tocando com Palavra tá aí. É só escrever e chamar. maravilha, Será uma honra. importante. Essa representatividade, ela é importante, especialmente porque muitos autores acabam não conseguindo fazer com que as suas obras tenham alcance, né? Especialmente também esteja público através dos grandes festivais, das festas literárias, e, por exemplo, como foi o caso da Bienal. Como foi para você participar da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, a capital mundial do livro, esse ano, 2025? Foi um sucesso. A Bienal, ela faz parte da minha vida desde, como eu te falei, eu comecei a escrever em 2014, desde antes de começar a escrever. Eu me lembro que eu era garotinha, quando começou a Bienal, eu sempre ia, sabe? Porque, assim, sou apaixonada pela literatura. Então, estar na Bienal faz parte da minha vida. É uma coisa que não dá para ficar sem. Mas essa não foi nossa primeira Bienal, né? A segunda Bienal, desde que a editora foi fundada. E eu espero poder participar de outras e outras e outras. Né? Nós fazemos conexões muito especiais, sabe?
Então, todo autor, ele é uma janela, a Bienal é uma janela para o mundo, e foi uma honra colocar os nossos autores lá, sabe, ver a felicidade deles em estar participando, alguns pela primeira vez, isso não tem preço, não tem preço. É verdade. Como você se sente realizando através da editora o sonho de muitas pessoas? A gente sabe que é muito difícil, né, para um autor, para um escritor, poder lançar um livro, e quando consegue ter o apoio, né, de uma editora, de um selo editorial, especialmente para esses eventos que acontecem, para poder receber grande público e tornar, né, a sua obra visível, principalmente eventos como esse da Bienal, que é internacional. Como você se sente sendo uma pessoa que, através da editora, realizou os seus sonhos e agora realiza os sonhos de tantos outros e ajuda, né, tantos autores, escritores também a pavimentar, né, esse caminho para o sucesso e para o coração dos leitores? Então, é uma responsabilidade, menina. Uma responsabilidade, assim, incrível, porque você está colocando em suas mãos, né? Nós que temos uma editora, estamos colocando em nossas mãos o sonho de alguém, como você mesmo disse, é o sonho de alguém, é a vida de alguém, é o filho, é a geração de um filho, o filho que está sendo gerado. Então, a editora tem essa responsabilidade de trazer ao mundo. Então, assim, eu me sinto muito feliz, eu me sinto bem. Cada pessoa que publica um livro, cada pessoa que tem o seu sonho realizado, é como se os meus sonhos também fossem realizados através da pessoa, porque, sabe, ver aquele brilho, ver a felicidade, e é uma semente que a pessoa está plantando, né? Eu acredito, assim, que é para outras gerações, né? A pessoa que publica um livro, ela não publica um livro só para agora, o livro é uma coisa que fica, é uma semente que fica e que vai ser germinada para o futuro, né? Então, é uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo é um prazer maravilhoso. Eu acho assim, eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa, sabe? É muito, muito, muito bom. E sobre a literatura infantil com a qual você trabalha, né? Como você tem trabalhado com esses autores que, além da literatura, também fazem um papel brilhante e importantíssimo na área da educação, que transcende a cultura e acaba aperfeiçoando um pouquinho, né, ao tratar com os pequeninos e as suas famílias. Como é que tem sido esse trabalho com os juvenis, os infantos juvenis e os infantis da editora? É um selo que começou agora, ele entrou por último, né? Porque começou, inclusive, tínhamos uma autora, e eu mesmo já escrevi 6 livros infantis, agora o meu filho, então, assim, nós temos mais ou menos uns 7 ou 8 livros infantis, e estamos agora começando a mexer nesse meio, a trabalhar nesse meio, porque é muito importante, né? A literatura infantil, ela tem esse poder de tirar as crianças um pouco da telinha e trazer um pouco para esse mundo mágico da literatura, né? Então, os livros estão lindos, são bem escritos, a linguagem em inglês é uma linguagem fácil de ser entendida, porque nossos tradutores são americanos, né? Então, eles usam essa linguagem bem legal. E temos que trabalhar bastante, bastante na literatura infantil, né? Para poder trazer um pouco da autoestima, trazer um pouco... Porque o livro que nós trabalhamos, livros infantis, nós pensamos muito em trazer sempre uma história que faça as crianças refletir, né? Falamos sobre, por exemplo, esse aqui, ó, o Meu Urso. Esse foi lançado na Bienal, foi escrito por mim também. Ele foi escrito e também foi ilustrado por mim, né? Porque a pessoa aqui também ilustra os livros, ó. Então, esse livro fala sobre coragem, o livro fala sobre respeito. Aqui tem a menina que amava as nuvens também, é um livro muito lindo, um livro que faz a criança pensar, parar de olhar a televisão e olhar um pouquinho para o céu, olhar as nuvens, né? Aprende a respeitar. Tem aqui as dúvidas de Breno, também, a dúvida de Breno aqui, ó, que faz também a criança pensar um pouco. Então, a nossa literatura, ela tem esse especial de fazer esse diferencial, né? Essa coisa especial de fazer a criança pensar, né? De respeitar. Tem um livro que fala sobre a menina que era tímida, né?
Uma Amiga para Vavá, que faz também a criança pensar em sair da caixinha, e sair, fazer amizade, que não é fácil, às vezes não é fácil fazer amizade para quem é tímido, mas então o livro infantil, ele tem esse poder. Então, nós estamos trabalhando com isso, trabalhando em trazer a criança para essa realidade, ou melhor, para uma outra realidade, né, que é a realidade de poder sonhar, né? De poder sonhar, de poder construir alguma coisa diferente. Porque a literatura ela faz a criança voar, ela faz a criança sonhar, ela faz a criança querer ser melhor, querer se aceitar, querer, sabe, se amar. Tem esse poder, então estamos trabalhando nisso, estamos chegando lá, né? Então, é um selo que eu tenho. É um selo que eu tenho muito carinho em trabalhar com crianças. E temos a uma autora, a Vera Rufino, que ela fala sobre o livro dela. Ela tem um hostel e ela conta a história de duas malas que foram perdidas, porque essa é uma história que aconteceu lá no hostel dela, né? E é muito bonito isso. As pessoas pensam e as coisas acontecem. Literatura tem isso. E é legal que você, como escritora principalmente, e artista, você também consegue trazer um pouquinho da sua realidade, mas para tratar, a gente vê que na sua escrita infantil, pelo que você apresentou, você também trata um pouco desse psicoemocional das crianças, né? Ou seja, trata um pouquinho de como elas podem enxergar o mundo. A gente sabe que bullying, algumas coisas são tão presentes no universo também infantil, juvenil, e é tão interessante ver você conversar com seus livros. Olha, eu quero já deixar o convite aqui para que você venha lançar cada um deles na Confederação Internacional do Livro. Já nas feiras culturais. Você viu que o único problema são nossos horários, né? Mas depois disso a gente consegue ajeitar. É isso aí, não tem problema. Agora, eu queria que você, inclusive, falasse também um pouquinho sobre esse diferencial da editora, que é o selo que trata da teologia, né? De escritores que participam de escritas de teologia e que acabam apresentando também o universo filosófico das crenças, dos cultos, da religião, né? As suas obras. Inclusive, sei que você teve um lançamento na Bienal Internacional do Livro, aqui do Rio de Janeiro, capital mundial do livro em 2025, com esse universo teológico, filosófico lançado nesse ano. Como é que é para você trabalhar também com esses autores? Então, o selo gospel é o selo que que cresce mais rápido, né? Ele está crescendo assim, uma velocidade da luz. Os nossos autores, tivemos muitos autores, muitos lançamentos. Eu não posso falar o nome de todos, porque eu tenho medo de esquecer alguém. Mas tivemos o lançamento de de duas cantoras gospel, da Samela, É porque são tantas pessoas que eu tenho medo de esquecer. Tivemos o lançamento do Davi, tivemos de uma pregadora, Gabriela Silva. Então, assim, são muitos autores. Tivemos uns 40 lançamentos. 40 lançamentos na Bienal, e foram 4 lançamentos nos finais de semana, foram muita coisa. Então, assim, não dá para nomear todos eles, mas é um selo que está crescendo muito, e todo mundo tem alguma coisa para dizer, né? E também, assim, nós lemos o livro, como eu te falei, não é só publicar o livro por publicar. Tem que ter uma coerência, tem que ter uma base, né? Não é publicar qualquer coisa, é publicar algo que realmente, pelo menos na nossa editora, algo que realmente toque, algo que realmente tenha uma base, sabe? Principalmente, como você falou, selo religioso, tem que ter uma base. Também não podemos publicar qualquer coisa, falar qualquer coisa, né? Eu sei que cada pessoa tem a sua fé, cada pessoa tem a sua maneira de ver o mundo. Respeitamos isso, não impomos nada, mas também não pode escrever qualquer coisa, né? Tem que ter uma base. Se você vai A escrever editora sobre a tem uma Bíblia... responsabilidade, né? Claro que a editora também tem uma responsabilidade, um nome a zelar, né? Exato. Se uma pessoa, assim, um cristão, né, pelo gospel, vai falar sobre a Bíblia, então ele tem que falar sobre a Bíblia, falar coisas que estejam ali, mas é com o ponto de vista de cada um. Respeitamos isso. E é um selo que está crescendo. É um selo que está, assim, crescendo bastante.
Eu Ótimo, gosto, já eu gosto. espero vocês na Expo Cristã, que também acontece esse ano, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, É, então acho que a acontece gente agora vai no se encontrar. Rio. É verdade, é verdade. Ah, mas acontece que você sai de uma feira depois de uma Bienal, minha filha, investimento. A gente fica meio assim, tem que respirar um pouquinho, né? Porque É a isso Bienal aí. foram 12 dias de Bienal, saindo, É chegando lá, cansativo, né? Mas é gostoso, muito né? cansativo. É gostoso, sim, mas é cansativo. E a gente tem que respeitar nosso limite, né? Porque, é assim, porque a literatura, no Brasil, principalmente, ela tem aquela. Então a gente tem que respeitar isso. Não tem como a gente sair entrando em todos os. Seria bom se pudéssemos, mas respeitamos também o limite da editora. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Márcia, falando sobre crescimento, Estou falando sobre né? E sobre crescimento, estou falando sobre responsabilidade. financeiro também, porque o livro ele não é barato, ele deveria ser, mas não é. O livro não é barato. E você expor em uma feira não é de graça. Tem isso, é disso que eu estou falando, entendeu? Sim, Porque, claro. porque tudo tem um investimento, então tem que ser devagar. Estamos investindo, estamos crescendo, mas dentro do nosso limite, não dá para ir além. Né? Eu Sempre acho se que tudo respeitando, né? Isso aí. É um negócio que é tem que se responsável, respeitar, ele sempre com o pé no respeita os seus chão. limites, tem disciplina, né? É isso aí, eu Sim, acho que é importante trazer esses elementos para quem está nos assistindo, porque estamos numa feira cultural internacional, a sim. Confederação Internacional do Livro, ela, né, está na França esse momento, mas também vem permeando inúmeros outros países, onde faz vários eventos dessa mesma natureza, e são inúmeros Uhum. os artistas que nos acompanham assistindo também. E essa responsabilidade é muito importante, por isso eu queria que você falasse sobre exatamente o que os autores, os escritores, os literatos encontram nos serviços da editora que você gostaria, né, de trazer para diferencial. Afinal de contas, nós temos muitas pessoas que são escritores independentes, mas buscam um selo com o qual se identifiquem e que também desejam ter uma atenção, né, e esse critério de responsabilidade, de zelo, que às vezes eles não encontram em alguns lugares ou não encontraram na sua trajetória. Enfim, fala um pouquinho da editoria desse trabalho, na recepção dos escritores e quais são os serviços que um autor vai conseguir encontrar através do seu trabalho. Então, a primeira coisa, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pela literatura, eu sou apaixonada por pessoas, então eu acho que isso já traz um peso, porque há um respeito, né? Então, assim, eu não vejo um autor como uma pessoa que vai apenas vir por vir e que é uma pessoa que vai trazer algo financeiro, mas vejo como um autor, como uma pessoa, como eu já falei antes, uma pessoa que está investindo para realizar o sonho dele, né? Então, assim, isso conta muito porque há um respeito. Então, a editora, ela faz todo o trabalho editorial, ela tem esse carinho, nós lemos o livro, falamos o que achamos do livro, damos um parecer, ajudamos o autor a se encontrar no livro, a dentro do enredo dele, seja qual for, damos uma ponte, né? E publicamos o livro, colocamos em algumas livrarias, não em muitas livrarias, colocamos em algumas livrarias, damos um apoio. O diferencial da editora é o carinho que tem pelo autor e pela obra dele, sabe? Nós nos preocupamos em fazer o melhor para que o autor possa acontecer. Mas a literatura, o autor e a editora, elas têm que trabalhar junto. Não tem como a editora fazer nada sozinha, nem o autor fazer nada sozinho. É um trabalho de formiguinha. Tem que investir no tempo de dizer, de levar o livro, de falar do livro, de mostrar o livro, porque é como um filho mesmo. E nós vemos um livro como um filho, que tem que ser cuidado, tratado, até que ele cresça, entende? Então, esse é o diferencial, é esse carinho que nós temos em colocar nossa energia no livro para que o livro possa ir além dos sonhos do autor, sabe? E isso é muito Maravilha. importante.
Maravilha! Então, E agora eu queria, então, que você convidasse os autores, né, para conhecer um pouquinho mais sobre o seu selo editorial, dê os seus contatos para que as pessoas possam buscar um pouquinho mais sobre o seu ah, trabalho com também. certeza, com certeza. Olha, gente, vocês aí, ó. Tem um Instagram, vão lá no Instagram, nós temos lá no Instagram, arroba Tocando com Palavras, que é o nosso selo de versos e o selo evangélico junto, e temos o Tocando com Palavras Kids, que é o selo infantil. E assim, temos também nosso site, que vendemos os livros lá no site, que é www.tocandocompalavras.com. Temos o Facebook, Tocando com Palavras. O YouTube estamos começando agora, né? Mas, assim, procura conhecer um pouco sobre a editora, não só sobre a Tocando com Palavras, mas sobre todas as editoras. Se tem vontade de editar um livro, de publicar um livro, conheça a editora que vocês querem publicar. Vá, olha no Instagram, converse com o autor que é da editora, tente mandar uma mensagenzinha, olha os livros que é publicado, porque ó, nós trabalhamos com qualidade, ó, esses livros são lindos, são todos lindos. Então, tenta conhecer um pouco, procura saber antes de colocar dinheiro, porque a nossa preocupação é justamente essa, né? O autor, ele coloca, às vezes, muitas vezes, sempre, né? O dinheiro dele, que o dinheiro é sangue, coloca o sangue dele, então tem que ser uma editora de responsabilidade, uma editora que se preocupa com o livro, como nós nos preocupamos com um livro como se fosse um filho, porque é um filho, é uma pessoa que o filho é uma pessoa, então nós temos que ter responsabilidade com o livro que é dessa pessoa, que é desse autor. É muito importante, isso é muito importante, olhar o que você vai fazer. Porque um livro, sempre pensando, o livro não é apenas um livro, o livro é uma semente que você joga e ela vai com certeza germinar de alguma maneira. Né? O livro, sempre, olha, quando pensar em tocar com palavra, pensa na nossa editora, tocando com palavras. Maravilha! E para os leitores, você gostaria de deixar alguma mensagem final? Sim, leiam, sabe, assim, a leitura, ela salva, a leitura, ela me salvou, a leitura salvou um monte de pessoas, porque a leitura, ela tem esse poder de fazer você sonhar, sabe? De fazer você querer mudar o mundo. É óbvio que não vamos mudar o mundo de hoje para amanhã, mas você pode mudar o seu mundo, mudar o mundo que você vive. Você pode mudar o teu ambiente através da leitura, através das artes. Como eu falei aqui do meu filho, esse poder. A literatura, ela tem esse poder. A literatura, ela toca, ela transforma, ela acolhe, ela faz você refletir, sabe? Ela te faz mudar, te faz falar, né? Ela faz a sua voz chegar onde você nunca imaginou. Então, leiam, leiam, leiam e leiam. Nunca parem de ler. A pessoa que lê é a pessoa que escreve bem, é a pessoa que tem responsabilidade, que pensa e que não é levada por qualquer um. Então, quanto mais ler, né, mais podemos aprender. Leia. Perfeito. E você gostaria de nos mostrar alguma outra obra de literatura editada por vocês, para deixar uma sugestão de leitura para quem está nos assistindo, além das que você Então, já mostrou? antes, deixa eu só falar uma coisa. É que nós estamos mudando, como eu falei antes, nós estamos agora indo para um escritório próprio. Começamos online, né? Começamos online e hoje vamos abrir, vamos lançar, ou melhor, inaugurar o nosso escritório até no final do mês. Então, eu levei todos os livros, por isso eu queria fazer minha live, eu levei todos os meus livros para lá, todos os livros dos meus autores para lá, porque já estamos começando a arrumar as coisas lá para a inauguração. Mas a minha sugestão é, se você gosta de selo evangélico, leia Tocando com Palavra. Se você gosta de poesia, de biografia, que temos biografias maravilhindas lá, você leia Tocando com Palavras. Se você gosta e quer aprender inglês, leia Tocando com Palavras. Então, leia. Nós temos muitos selos agora. Nós estamos com mais de 60 títulos. Estamos com mais de 60 títulos e com mais de 200 autores. Então, é só escolher. Nós temos muitas antologias de poesias, antologias de devocionais. Inclusive, o Davi, ele esteve aqui com vocês, né?
Temos muitos, Sim, então é só escolher. Só maravilha. escolher e ler. Márcia, agora cortando um pouquinho aqui, fazendo essa sinalização para cortar aqui, que agora é um papo mais só off. Você gostaria de, por exemplo, falar de algumas coisas que a editora faz, que parece que toda editora deveria fazer, então parece que é algo que todo mundo faz, mas não é. Por exemplo, algumas coisas que você gostaria de deixar claro, que as pessoas que buscam a editora vão ter, por exemplo, revisão, uma produção editorial com um capista profissional, alguma coisa nesse sentido, que vai ser lançado em sites como Amazon, alguma coisa assim que você queira trazer para informar, alguma coisa nesse sentido? Podemos falar sim, porque eu nem falei isso, né? Mas nós fazemos isso. Então, porque às vezes, assim, existem editoras que deixam muito a cargo do escritor e fazem o básico, né? Que às vezes é uma diagramação, a impressão que às vezes é de uma gráfica que é um terceiro, então, às vezes, a revisão ortográfica, a revisão literária, o lançamento, por exemplo, do livro em sites como o da Amazon, isso seria interessante falar para autores que buscam uma coisa mais Tá completa. bom. O que você Então, acha? perfeito. Eu Tá, acho eu vou ótimo. retomar. Então, eu vou Acho retomar ótimo. aqui para a gente poder, aí você poder responder com tranquilidade. E, Márcia, eu gostaria de saber da editora, né, o que você poderia anunciar aqui no sentido de atrair o escritor que já conhece outros trabalhos, que já tentou outras editoras, outros selos, que já trabalhou com outras plataformas, e principalmente aquele escritor independente que ainda procura sua casa, o que a editora tem para abraçar esse escritor que você vê como fundamental no serviço da editora? Então, a editora, ela tem um capista, né? O autor, ele dá a ideia do livro dele, do que ele quer na capa, e temos um capista exclusivo para trabalhar essa ideia do autor e fazer a capa de acordo com a vontade do autor. Nós temos diagramadores maravilhosos, temos também revisão ortográfica com vários revisores muito bem preparados, que dão ideias, que eles leem coesão, que eles veem se está tudo certo, e eles trabalham para que o livro saia de acordo com a vontade do autor, mas dentro das revisões ortográficas corretas. Então, assim, a editora ela tem esse carinho, ela trata cada livro de maneira especial. Nós temos esse cuidado de trabalhar não só o livro da capa, mas ele dentro, o miolo, o livro inteiro, ele é bem trabalhado. Então, a editora, ela tem esse prazer em trabalhar assim, e temos os melhores profissionais trabalhando juntos. Esse é o diferencial, sabe? O nosso diferencial é justamente esse, é fazer tudo com amor. Todos os nossos profissionais, eles trabalham com amor, eles têm prazer. O nosso capista, ele não tem problema nenhum em repetir capa, de trabalhar a capa até que o autor ele concorde, até que ele queira a capa daquele jeito. Então, esse é o diferencial. Há esse cuidado. O livro ele não sai de qualquer maneira. Nós não trabalhamos para fazer o livro de qualquer jeito, só para que o autor gaste o dinheiro dele, mas não, nós temos esse cuidado para que o livro fique de acordo com a vontade do autor, mas também que ele fique dentro daquela dinâmica da editora. E também colocamos o livro no Amazon, nós publicamos o livro, colocamos no nosso site, colocamos o livro em algumas editoras, principalmente tem uma editora que trabalha conosco, a Livraria Triuno, colocamos o livro lá, e estamos procurando novos parceiros. A editora, ela tem esse cuidado de trabalhar cada livro de forma especial, né? Porque tem autores que colocam o livro em várias livrarias, nós estamos lá sempre apoiando, com lançamento, fazemos o possível para estar presente, e agora com a nossa sala própria, já temos vários lançamentos marcados lá para a sala, então isso é uma coisa muito legal, uma coisa muito legal. É isso, a editora Maravilha! está trabalhando para acontecer.
Maravilha. Márcia, foi ótimo o nosso bate-papo. Já espero você aqui numa Eu próxima amei, feira. eu É amei. isso aí, num próximo evento, lançando individualmente cada um livro, Ai, especialmente será um o seu que eu amei prazer, conhecer. será um Você gostaria prazer. de deixar sua despedida para o país que nos recebe, a França? Então, meu muito obrigada por vocês estarem me ouvindo, por vocês ouvirem um pouquinho da minha história, da história da Tocando com Palavras. Que eu desejo que a França, não só como a França, mas que todos os países do mundo possam ter a literatura como uma base, né? Ter a cultura como base, que a França é, né, um país cultural. Então, obrigada por vocês abrir esse espaço. Obrigada a você, minha fofa, por esse momento. Obrigada a todos os nossos ouvintes. E eu espero de verdade que cada pessoa possa realizar os sonhos. E escrevam, gente, escrevam e não só escrevam, leia e sejam felizes. A vida é para ser vivida a todo momento, porque a vida é o maior presente. Então, vivam e aproveitem. Obrigada. Obrigada. E corta! É, Foi ótimo, viu? eu amei, Que bom, que eu bom. amei Vamos